Olá, você está no BoraPassar.com, aula de Geografia. Eu sou o professor Fred e hoje nós vamos trabalhar um módulo importantíssimo para o seu Enem, para o seu vestibular, o módulo de Geografia do Brasil. Nesse módulo, nós vamos estudar uma série de assuntos importantíssimos da geografia brasileira. Vamos estudar as regiões do Brasil, características da política externa brasileira, vamos estudar paisagens naturais do Brasil, enfim, uma série de temas que são muito importantes aí em Enem e em outros vestibulares importantes pelo Brasil. Está preparado? Então vem comigo, vamos fazer essa viagem incrível na geografia brasileira. Para começar, vamos apresentar aqui para vocês algumas características importantes do nosso país. O Brasil é considerado, como vocês podem ver aqui, um país continental. E o que significa dizer que o Brasil é um país continental? Ah, professor, deve ser que ele é um país aí que equivale a um continente, é isso? Mais ou menos. Quando nós falamos que o Brasil é um país continental, nós estamos dizendo que ele tem dimensões continentais. Como assim dimensões continentais? Ele tem um grande território. O Brasil é o quinto maior país em território do mundo e por isso nós conseguimos falar que ele tem dimensões continentais. Agora, quais são as consequências disso? O que é que nós precisamos saber? O que é que nós precisamos manter em mente quando nós sabemos que o Brasil tem aí um grande território? Eu coloquei aqui para vocês algumas características importantes que são consequências dessa dimensão enorme que o Brasil tem. Olha só, o Brasil vai ter, por conta das suas dimensões continentais, muitos tipos de climas, o Brasil vai ter muitos tipos de solos, o Brasil terá um relevo diversificado, o Brasil vai ter vegetações e florestas diversificadas, terá também muitas culturas e muitas regiões. Isso torna o Brasil um país extremamente complexo no mundo. Como assim, professor, um país complexo? O Brasil, ele vai ser muito difícil de ser estudado. Quando nós pensamos em ciência geográfica, que é a ciência da descrição da Terra, descrição de paisagens, de populações, de relevos, enfim, a descrição de tudo aquilo que está contido no espaço geográfico, o Brasil é um país que se destaca, porque entre outras características, essas sendo as mais importantes, faz com que o Brasil seja um país aí de muito interesse e de muita complexidade. Por exemplo, quando nós avaliamos os climas, nós também vamos avaliar os solos, uma coisa implica em outra e implica também no desenvolvimento da agricultura do Brasil, como nós vamos ver em outro módulo. Então eu quero que nesse primeiro momento você entenda uma coisa. Falar de geografia do Brasil é falar de assuntos muito variados e muito complexos. Aqui vocês têm os assuntos que caem mais em prova, aqueles que são mais cobrados. Mas é bom manter em mente que um país que tem tanta complexidade assim, obviamente ele vai ser um país difícil de ser estudado. Ai, professor, está me desanimando, como é que eu vou conseguir entender isso? É muito simples. Acompanhe aqui com a gente as aulas e você vai conseguir perceber como que essa complexidade ela está ligada uma a outras características. É interessante você notar que solo, vegetação, clima, cultura, regiões, todos esses assuntos, apesar de complexos, eles se relacionam, eles se interrelacionam. Tudo bem? É assim que você vai compreender melhor a geografia brasileira. E para começar, eu queria estudar com vocês as muitas regiões que o Brasil tem. Vamos lá? Dá uma olhada aqui comigo. Dá uma voltadinha. Volta, 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 dogão. Exatamente aqui que a gente vai começar. Quando a gente fala de regiões do Brasil, é importante você notar algumas coisas importantes. Por exemplo, quando a gente vai classificar as regiões do Brasil, quando nós vamos começar a entender quantas são as regiões, quais são as regiões, que características elas possuem, é interessante notar que critérios de classificação podem mudar e a partir dessa mudança de critérios de classificação, nós temos mais ou menos regiões. Vamos começar para vocês entenderem a classificação
oficial do Brasil das suas regiões. E qual é? É essa aqui, a Classificação Regional do Brasil, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o chamado IBGE. Essa regionalização faz aquilo que nós chamamos de divisão clássica do Brasil, que é dividir o Brasil em 5 macro-regiões. E quais seriam essas 5 macro-regiões? As tão famosas e conhecidas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você que me ouve, com certeza se localiza em uma dessas regiões. Você está no Sudeste, você está no Sul, e nós nos habituamos a falar desta forma. Essa classificação regional, feita pelo IBGE, que compõe as 5 macro-regiões, é a chamada regionalização clássica do Brasil ou regionalização oficial do Brasil. Por quê? Porque é a mais comum de ser adotada em livros didáticos, é a mais comum de se falar, por exemplo, na mídia, é aquela que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos propõe. E como é que eles chegaram à conclusão de que o Brasil poderia ser classificado, poderia ser regionalizado em 5 macro-regiões? Como que vocês podem entender que foi feita essa classificação? Entendam uma coisa, quando nós regionalizamos algum país, e aí estamos falando do Brasil, nós vamos agrupar porções do território que possuem características semelhantes. Então, por exemplo, quando eu digo que nós estamos na região Norte, ou nós estamos na região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é uma porção do território que possui características semelhantes e a partir dessas características eu posso dizer, olha, esta porção do território forma um todo homogêneo que pode ser chamado de região Norte, região Sul e assim por diante. Nesse caso, essas características semelhantes, nós vamos ter que agrupá-las por algum conjunto de critérios. É exatamente isso que eu estou te lembrando aqui no nosso quadrinho azul. Nossas 5 macro-regiões, olha só, elas têm alguns critérios que foram colocados para que elas pudessem aparecer para a gente desta forma. Olha só que interessante. Por exemplo, um critério importante aqui que costuma ser cobrado em Enem. As 5 macro-regiões do Brasil, elas pertencem pertencem a elas alguns estados. No caso, por exemplo, da região Sudeste, nós temos aí o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Repare uma coisa, vamos pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais como exemplo. O estado de Minas Gerais, nessa classificação oficial do IBGE, ele está apenas na região Sudeste. Ele não pode ser encontrado em outra região. Você não pode dividir o estado para que uma parte dele fique numa região e outra parte em outra região. Uma característica, um critério colocado aqui na classificação regional do IBGE é, por exemplo, que cada estado vai estar apenas em uma única região. Outros critérios que foram utilizados para agrupar essas 5 regiões e os seus respectivos estados foram critérios de população, de característica cultural, critérios aí de paisagem natural, critério de relevo, vegetação. Diversos critérios fizeram com que o IBGE agrupasse essas 5 macro-regiões. Professor, eu estudo isso desde pequeno. É fácil essa classificação do IBGE. Isso não tem segredo algum. Existe alguma outra? Existem ainda mais 2 classificações, ou melhor, mais 2 regionalizações que você precisa saber para o seu vestibular. Querem ver? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Essa classificação que eu estou te apresentando agora é uma classificação feita em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas. Repare uma coisa, essa classificação é até um pouco mais antiga que a do IBGE, que nós apresentamos para você agora há pouco. Essa classificação do Pedro Pinchas, ela vai ter outros critérios, né, de regionalização. E esses outros critérios vai dar a nós uma característica, uma configuração de regionalização brasileira completamente diferente da que você acabou de ver. O Pedro Pinchas, ele propôs uma regionalização geoeconômica do Brasil. Como assim uma regionalização geoeconômica?
Ele, utilizando critérios geográficos e, obviamente, econômicos, ele conseguiu dividir o Brasil, classificar o Brasil, regionalizar o Brasil em 3 grandes regiões geoeconômicas. A chamada região Amazônia, ou região da Amazônia, região Nordeste e a famosíssima, clássica, região Centro-Sul. Preste atenção, se alguém perguntar a você em qual região você vive, vamos supor que você viva no Sudeste, quando você diz, eu moro na região Sudeste, você está dando a informação de acordo com a classificação do IBGE. Mas, se você quiser dar a sua localização regional dentro dos critérios de regionalização do Pedro Pinchas, na sua regionalização geoeconômica, se você está, por exemplo, no estado de Minas Gerais, você deve dizer que você está na região Centro-Sul. É uma outra proposta de regionalização. Mas, professor, por que ele propôs uma outra forma de regionalizar o Brasil? Segundo a visão do Pedro Pinchas, essa regionalização geoeconômica, ela facilita o estudo e a compreensão do espaço geográfico brasileiro. Veja bem, é interessante você notar que, a partir dessa regionalização geoeconômica, ele encontra muito mais características, muito mais critérios para agrupar uma porção maior de estados em apenas 3 regiões, facilitando assim o entendimento do espaço geográfico do Brasil. Repara uma coisa comigo aqui no nosso quadrinho azul. Aqui eu informo você que uma diferença muito fundamental em relação à regionalização do IBGE. Nessa regionalização, um estado não precisa necessariamente estar inserido apenas em uma região. Você pode ter um estado aqui que se apresente em 2 ou mais regiões. Vou dar um exemplo para você. O norte de Minas Gerais, chamado Vale do Jequitinhonha, nessa classificação regional do Brasil, a classificação geoeconômica, ele pertence à região Nordeste, não à região Centro-Sul. E por que o Pedro Pinchas fez isso? Porque as características geoeconômicas do norte de Minas Gerais, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, se assemelham muito mais à região Nordeste do que à região Centro-Sul. O Pedro Pinchas vai nos dizer, por exemplo, que a região Centro-Sul é uma região de grande desenvolvimento de vida, de qualidade de vida, é uma região com grandes meios de circulação, é uma região com uma economia desenvolvida, é uma região com muitas indústrias, enfim, uma região mais rica dentro do Brasil. Só que o norte de Minas Gerais não apresenta essas características. Ele apresenta características muito mais próximas à região Nordeste. Por isso, o estado de Minas Gerais vai estar, na sua maior parte, dentro da região Centro-Sul, mas uma pequena parte, que é a região Norte, vai estar inserida dentro da região Nordeste. Isso é uma característica interessante aqui da regionalização do Pedro Pinchas. Ele vai nos propor exatamente isso, que não é necessário que um estado esteja apenas em uma única região. Fora isso, olha o que eu marquei aqui para você. Dentro dos critérios que ele utilizou para nos dar essas 3 regiões, existem critérios aí de economia, de população e também aspectos regionais. Viram como é interessante? Para que nós possamos entender a geografia do Brasil, nós temos que entender as regiões do Brasil. Mas a partir daí já surge uma complexidade importante. Qual regionalização eu vou utilizar para entender o Brasil? A primeira que eu te mostrei, do IBGE, 5 macro-regiões. A segunda, do Pedro Pinchas, 3 regiões geoeconômicas. Nossa, professor, complicado, hein? Não é complicado, é interessante. É a complexidade do nosso país. E ainda existe mais uma regionalização importantíssima, que é essa daqui, ó. Essa daqui é especial. Tem um mapinha ali para você perceber. Enche a tela para mim, Dogão. Dá uma olhada aqui nessa classificação regional. Essa aqui foi proposta por Milton Santos, tá? E ele divide o Brasil em 4 grandes regiões. Agora observem quais são. Nós temos ali a região da Amazônia, nós temos a região Nordeste,
nós temos a região centro-oeste e aquela que eu quero chamar a sua atenção, a chamada região concentrada. Volta para mim. Olha que interessante. Quando Milton Santos nos propõe a região concentrada, o que é que ele está querendo chamar a atenção? Antes de você entender isso, deixa eu lhe apresentar um pouco. Milton Santos é considerado o maior geógrafo brasileiro, o maior teórico dentro da ciência geográfica que o Brasil já produziu. Ele tem inúmeros livros escritos sobre regionalização do Brasil, sobre compreensão do espaço brasileiro e mundial e sobre as inter-relações aí de diversos aspectos dentro da geografia. Quando ele nos propõe essa regionalização do Brasil, ele está querendo chamar a atenção que existe dentro do território do brasileiro uma disparidade regional muito grande. O professor falou difícil, hein? O que é disparidade regional? Vai ficar mais fácil agora. Uma desigualdade entre as regiões do Brasil. Quando Milton Santos nos apresenta aquela região concentrada, ele está dizendo que uma série de fatores importantes se concentram naquela região e esses fatores não são encontrados em pé de igualdade em outras regiões. E que fatores seriam esses? Observa aqui o quadrinho azul comigo. A região concentrada envolve os estados lá da classificação do IBGE, sul e sudeste do Brasil. Observou lá no mapinha? É a região sul e sudeste do Brasil que, segundo Milton Santos, formam a região concentrada. Essa região concentrada, ela vai concentrar o quê? O próprio nome te ajuda a entender. Vai concentrar indústrias, vai concentrar tecnologia, vai concentrar finanças, vai concentrar meios de transporte, vai concentrar a maior parte da população, vai concentrar as principais universidades, enfim, é a região que concentra, grave isso, a maior parte das riquezas do Brasil. Isso significa que quando nós saímos da região concentrada, vamos, por exemplo, à região centro-oeste, a região nordeste, a região da Amazônia, nós não encontramos tecnologia, indústria, população, meios de transporte, finanças, que entra a questão dos bancos, capital. Nós não encontramos o mesmo nível de desenvolvimento desses fatores nessas outras regiões. Então, o Milton Santos nos chama a atenção com a sua regionalização que existe uma imensa desigualdade dentro do território brasileiro. E é isso que as suas provas vão cobrar de você. Eles querem que vocês entendam que existem várias formas de regionalizar o Brasil. Existe a forma do IBGE, a forma do Pedro Pintias e essa agora que eu mostrei para vocês do Milton Santos. E cada uma delas quer focar um aspecto diferente do território brasileiro. Já que o nosso território é um território continental, então a regionalização é o ponto de partida para que nós possamos entender como estudar esse território.